Hermanos, já somos 2.000 inscritos. Muito obrigado pelo vosso apoio. Esta é a primeira obra do canal. Eu trouxe o compilado da parte 1, 2 e 3. Para ver a nova, clica na descrição do vídeo parte 3. Bora publicar. Antes era só uma simples história de light novel. Alerta! O mundo está começando a se fundir. Um prédio desapareceu durante a noite. Eventos estranhos estão ocorrendo. O sol tornou-se verde. Criaturas desconhecidas surgiram. O mundo está desmoronando, então precisamos ficar mais fortes. Parabéns, você conseguiu o primeiro sangue em uma criatura abissal, recebendo o título Alma Solitária. Finalmente, o dia do juízo final é sobre sobrevivência. Então é uma competição, todos estão se destruindo uns aos outros. Mas, bem-vindo à equipe, e que comece o jogo pelas Batalhas das Sementes Abissais. A história começa com um homem, que está muito ferido. Ele está diante de uma criatura enorme com 6 braços. O homem dá o seu último suspiro de vida, e a criatura dá o seu golpe final. Após uma batalha tremenda, com o chefe final das criaturas abissais, o Rank S, no qual a humanidade tinha tantas esperanças, foi declarado morto. A humanidade ainda é saudada com desespero e medo sem fim. Protagonista finalmente terminou a sua leitura, deitado na cama, suspira dizendo que o final da novel foi muito apressado, e percebeu que ele era o único leitor. Então ele se levanta da cama e joga o seu celular em seguida, e entra no banheiro. O celular recebe uma notificação, mas ele não percebeu. No dia seguinte, o protagonista caminhava para a escola, e notou um grupo de pessoas reunidos, e se perguntou se havia manifestação. Em seguida ele nota algo estranho. Um edifício havia sumido. Ele se perguntou o que havia acontecido naquele lugar. As pessoas ao seu redor protestavam afirmando ser trabalho do governo, e muitos deles haviam perdido as suas residências. O protagonista começou a deixar o local, e se perguntou se a atual tecnologia de demolição avançou até ao ponto de poder fazer um edifício inteiro desaparecer da noite para o dia. A cena muda. Ele finalmente chegou na escola. Ao entrar na sua classe, ele foi atacado por uma sombra, que era apenas seu colega de classe. O protagonista, sem nenhuma emoção no seu rosto, pergunta ao rapaz o que ele está fazendo. O rapaz abraça o protagonista e chama pelo seu nome feliz, e em seguida, ele ficou sério, e diz ao protagonista: "Ei, solta, o fim do mundo finalmente chegou, não é?" E o protagonista, ainda sem emoção e o ignorando, afastou seu colega, e disse para ele parar de fantasiar as coisas. O seu colega afirmou que era verdade tudo o que ele disse. Em seguida mostrou as últimas notícias no seu celular, e começou a explicar que vários prédios em todo o país sumiram e que não pode ser uma mera coincidência. O protagonista, ainda sem nenhuma emoção, afirmou que era tudo uma coincidência, negando as afirmações do seu amigo. O rapaz continuou persuadindo o protagonista, agora com um olhar firme. Ele disse ao protagonista: "Você não acha essa situação se parece muito com os finais de mundo que você lê em novel ou comics?" O protagonista reagiu, começou a suar frio e pensou: "Fim do mundo." O seu amigo, em um tom calmo, começou a falar: "O fim do mundo está próximo e você continua lendo novel." O protagonista olha para o seu celular, e nota que a última novel que ele leu foi eliminado. Ele se lembra que o prefácio do livro também começava com o desaparecimento de edifícios, e sem falar no protagonista. Quando ele chega à sala de aula, o seu amigo também se aproxima dele falando sobre fim do mundo. Ele se pergunta: tudo isso só uma coincidência? Se for assim, é bom demais para ser verdade. Ele fica atônito, se perguntando se é possível uma mera ficção se tornar realidade. Em seguida, ele saiu correndo e disse para o seu amigo avisar o professor que ele estava se sentindo mal. O seu amigo, com lágrimas nos olhos, não conseguia acreditar que o prota, pela primeira vez, faltaria nas aulas. Em seguida sentiu o pedido do protagonista. O solto estava correndo, e se lembrou que no livro, a fundação do edifício é um círculo de teletransporte, conectado a um mundo alternativo, habitado por monstros, e se ele não estiver errado, assim como na novel, o primeiro círculo de teletransporte apareceu nesta cidade, e ele finalmente chegou no local, meio ofegante, e um idoso se aproxima dele, e disse: "Se você está aqui é porque também foi enganado, mas ainda és muito jovem. Não há necessidade de se sentir tão mal."
O protagonista, ainda ofegante, transpirando, pensou: este é provavelmente o círculo de teletransporte do abismo, mas como isso aconteceu, não foi explicado na novel. 999 círculos de teletransporte conectados ao abismo apareceram de repente em todo o país, e hoje, à meia-noite, monstros do abismo irão nos invadir. Quanto maior o número, maior será o seu nível. Podemos combater monstros de níveis 1 a 10 com as nossas armas atuais, mas a partir do nível 11, nenhuma arma pode prejudicá-los. No entanto, existem duas maneiras de revidar. Ao derrotar esses monstros, podemos ganhar recompensas do mundo místico. Essas recompensas incluem armas de combate e habilidades únicas. Somente com essas duas recompensas, a humanidade poderá ter uma chance contra os monstros abissais. O primeiro a aparecer é um monstro abissal de nível 1, semelhante a um cachorro grande. Tem presas e garras afiadas, mas a sua velocidade é lenta. O protagonista continuou a ponderar: eu poderia derrotá-lo e receber a recompensa. A primeira pessoa a matar uma criatura abissal ganha uma recompensa especial pela primeira morte. Se eu me lembro corretamente, a recompensa da primeira morte é uma habilidade de melhoria do físico. Eu poderia até mesmo derrubar um monstro de nível 2, com o físico que essa habilidade proporciona, enquanto os outros formam equipes. Para enfrentar feras de nível 2, eu poderei derrotá-los sozinho. Não é porque a novel se tornou realidade, mas, de repente, as pessoas gritaram: aquele garoto louco! Isso tirou o protagonista de seus pensamentos. Momentos depois, ele foi para uma loja comprar metal, para fazer uma arma semelhante a uma lança, para lutar contra um monstro em forma de cachorro, e uma de suas colegas, que também estava matando aulas, o reconheceu. De repente ela recebeu uma ligação. O homem de meia-idade começou a gritar com a garota, e mandou ela voltar para casa imediatamente. A menina assentiu e continuou caminhando. A cena muda para a casa do protagonista. Ele tinha acabado de fazer uma armadura e começou a montar a sua arma. Ele estava nervoso diante da situação que estava por vir, mas tudo ia correr bem. Ele pensou. A noite chegou. O protagonista caminhava preparado para a batalha, e não havia ninguém pelas ruas. Faltava pouco tempo para o portal aparecer, e finalmente chegou o momento. O primeiro círculo enorme de teletransporte surgiu na frente do protagonista, e ele adotou uma postura de combate. Vários feixes de luzes iluminavam aquele local. Diante deste fenômeno, o protagonista estava suando frio, e uma criatura emergiu, e os seus olhos de predador brilhavam, encarando o protagonista como a sua presa. Ambos se encaram. O monstro caminhava em direção ao protagonista, e ele se lembrou que, na novel, o ponto fraco desta criatura era na área da cintura. Ele começou a se acalmar e decidiu matar o monstro com um único golpe. No mesmo instante o monstro fechou a distância e o solta arregalou os olhos. Em seguida reagiu ao ataque, se esquivando, e no momento a seguir ele atacou o monstro, desferindo um golpe certeiro. O monstro caiu no chão. O protagonista, suando frio, caminhou em direção ao monstro, ponderando se a criatura estava viva ou morta. Então ele se lembra que, se uma criatura abissal morre, ela dropa uma pedra abissal. Mas não apareceu nada. Então ele percebe algo. Então seu rosto fica com um sorriso sombrio. Ele começa a xingar a criatura, chamando ela de vira-lata, e que não fazia sentido se fingir de morto. Em seguida o monstro se levantou, e começou grunhindo de dor. Momentos seguintes, a criatura olhou para o céu, e deu os seus últimos suspiros, e começou a desaparecer, deixando apenas itens. Em seguida uma janela do sistema aparece, e o notifica: parabéns, humano número 1. Você adquiriu Alma do Lobo Solitário, como recompensa pela primeira morte. E o protagonista, ouvindo estas palavras, ficou muito feliz. De repente, uma enorme aura de energia, em forma de lobo, irrompeu o seu entorno, e ambos se fundiram. E a janela do sistema notifica novamente: você adquiriu a Alma do Lobo Solitário, efetivo, melhoria do corpo físico, melhoria da força física e a resistência em 10 vezes, efeito 2, melhoria dos reflexos. Melhoria o reflexo em 2 vezes. Após a notificação do sistema, ele ponderou. Se toda aquisição já havia acabado, ele elogiou a recompensa do primeiro abate, e em seguida, começou a testar as suas novas habilidades físicas, impressionado com os resultados. Em seguida ele tentou algo sobre-humano. Ele imitou Saitama, direcionou seu punho no chão. Momento seguir, uma cortina de poeira cobriu o local, e depois da poeira se dissipar, havia uma enorme cratera,
e rachaduras, no local onde ele havia socado. Satisfeito com o resultado, ele decidiu ver o efeito da pedra abissal. Ele a consumiu, em seguida regalou os olhos, e uma janela do sistema se abre, e notifica, habilidade de inventário. Atualmente, com a agilidade no nível 1, você pode guardar objetos inanimados e preservá-los. Após descobrir a habilidade que ganhou, ele ficou decepcionado, chamando de pior habilidade, então decidiu analisar a arma, para melhorar o seu humor, e janela de status se abre novamente. E notifica, espada do Deus Caçador, nível 1, efeito 1, melhoria do corpo físico 2 vezes, efeito 2, dilacerar ataque de sangramento que causa uma drenagem contínua de 1% da vitalidade máxima por segundo. Após isso ele fica impressionado com os efeitos da arma, e feliz por ser a única pessoa no mundo que terminou de ler novel, então ele sabe tudo vai acontecer, e ele afirma que, o segundo estágio começará em 3 dias, e ele está ansioso para ser recompensado. A cena muda para a escola. Na sala de aulas, os alunos estavam agitados, sobre os fenômenos estranhos que estavam acontecendo ultimamente, e um rapaz se jogou, fazendo becinho e chamando pelo protagonista. E o protagonista, frio como sempre e sem emoção, se esquivou, e o rapaz tropeçou e caiu, e como se nada tivesse acontecido, ele olhou para o protagonista e notou que algo havia mudado nele, e protagonista ouvindo seu amigo, ele começou a suar frio, e tentou disfarçar. O rapaz levantou em grande estilo e fez uma pose, e começou a falar das últimas notícias, sobre o fim e os monstros surgindo ao redor do mundo. Em seguida mostrou imagens no celular. Era um homem das forças especiais, que derrubou uma criatura semelhante a um lobo, e continuou a falar que, de acordo com o homem, depois de derrotar a criatura, ele ganhou uma recompensa. E é um superpoder. Ele segurou o protagonista, afirmou que o homem ganhou a habilidade de trovão, então pediu ao protagonista para trabalharem juntos, e conseguirem habilidades. Então o protagonista segurou o ombro do seu amigo, e concordou com o seu pedido. O amigo não conseguiu acreditar que o protagonista concordou com ele. Algum tempo depois, a aula estava prestes a começar, a professora começou a falar sobre os falsos rumores que estavam circulando, e para os alunos serem cautelosos com a internet, ao invés de acreditar em mentiras, para se focarem nos exames, porque falta pouco tempo. O protagonista suspira dizendo baixinho que, em 3 dias, ninguém vai se atrever a dizer que são falsos rumores. O seu amigo ainda continua observando ele de longe. O rapaz ainda estava atônito. De repente o sino toca, e a professora anuncia o término da aula. O protagonista suspira. O loiro com o rosto sombrio chega até o solta, e pede para conversarem por um tempo. Em seguida o protagonista se levanta coçando a sua cabeça. Ambos se dirigem até o campo da escola, e o rapaz loiro ainda sombrio pergunta para o protagonista: "Você tem algo para me dizer?" E o protagonista coçando sua cabeça, pergunta: "Como deveria falar?" Em seguida o rapaz faz chantagem emocional, perguntando: "Tem algo que você não quer contar para o seu melhor amigo?" "Estamos terminando, eu estou terminando com você, solta." E começou a correr, e o protagonista chamou por ele. Ele se virou com lágrimas nos olhos, dizendo que estava decepcionado. Então o protagonista começou a falar: "Eu queria falar com você, Taketo, mas você pode me prometer não contar isso para mais ninguém?" O amigo assentiu. Em seguida o protagonista pediu para o amigo não piscar e apenas assistir. E ele quebrou o concreto apenas com o dedo, e o amigo ficou atônito, e suando frio. O protagonista explica para ele que ganhou esse poder ontem depois de derrotar um monstro. Taketo, impressionado com as façanhas de seu amigo, segurou a sua mão, e uma menina viu esta cena, olhou para eles com nojo. E ela pensou que eles estavam flertando em público e elogiou o relacionamento dos rapazes. De volta à cena, o protagonista começou a explicar a situação para o seu amigo. Ele contou que em 3 dias, os monstros aparecerão novamente, e ele irá ajudar o amigo a conseguir adquirir uma habilidade sobrenatural. O amigo pergunta para o prota: "Está tudo bem para você fazer isso?" O protagonista assentiu, mas em troca deste favor, ele pediu ao amigo guardar o segredo. A cena muda, e o protagonista está caminhando pelas ruas da cidade, e ele está pensando dos eventos está se aproximando, o abismo profundo, e o local será em uma construção abandonada, e será um pouco diferente, e desta vez, 2 monstros aparecerão ao mesmo tempo. Ele fica um pouco empolgado,
e pensa que um dos monstros do abismo que aparecerá se parece com um macaco, e suas habilidades de defesa são baixas, são comparado com um bebê macaco do nosso planeta, e outro monstro. Embora sua velocidade seja lento, em troca, os seus poderes de defesa e ataque são altos. Mas o eu atual supera ambos em força e velocidade, eu deveria matar instantaneamente um deles, e pegar leve com o outro para deixar o Taketo dar o golpe final. De repente uma senhora chama o protagonista pelo seu nome, e se próxima dele. O protagonista nota a senhora, e respondeu, tia, com um sorriso de felicidade. A senhora segura a mão do protagonista, preocupada. Ela pergunta para ele: você está voltando da escola? Se quiser, você quer jantar na minha casa? A senhora estava atônita. O protagonista nota o comportamento estranho de sua tia, e com um tom sério, ele pergunta: tia, será que o tio está na minha casa de novo? A senhora suspira e responde: é impossível esconder as coisas de você. Você sabe que o seu tio tem reivindicado a propriedade da casa do seu pai o tempo todo. Certo, você deve fugir daquele homem quando puder, então, não vá para casa. O protagonista segura os ombros da sua tia, e agradece pela sua consideração por ele, mas, ele afirma que pode se proteger, ele vai para casa muito determinado. A senhora olha para ele, e pensa que, apesar que ele esteja passando por um momento difícil, ele é uma criança muito forte. A cena muda para a casa do protagonista. Dentro da residência, havia duas pessoas, e o local estava bastante bagunçado. Um dos homens pergunta para o seu pai se o protagonista havia fugido novamente. O homem de meia idade respondeu feliz para seu filho, questionando: se ele não voltar, isso não significa que podemos morar aqui. Ele continuou falando, com papel na mão: desde que eu herdei os direitos, esta casa é minha. E o protagonista chegou em casa, com uma aura assassina. Ele disse: você pode vir à minha casa sempre que quiser. Mas você é louco de pensar que pode bagunçar como quiser. O homem ruivo se levanta, e com raiva ele grita: não fique se achando. Você é só um moleque. E em seguida o homem de meia idade se levanta e interrompe o seu filho. Diz para o protagonista: solta, você ainda é uma criança. Minha irmã, sua mãe se dava muito bem comigo. Mas você vai morar sozinho quando for para a faculdade, certo? Então você tem que experimentar como é viver sozinho com antecedência. O tio mostra o documento de posse da casa do protagonista, e em seguida ele diz: aqui está algum dinheiro de bolso. 1000 ienes do seu tio. O garoto ruivo grita com raiva do protagonista: por que você ainda está de pé? Apresse-se, junte seus pertences e saia desta casa. O protagonista sério responde: quem devem sair são vocês. Eu sei que você forjou isso. O senhor fica com raiva e grita: o quê? Você tem prova de que nós forjamos? Então deixe o tribunal decidir. Tenho mais influência que você. Você não tem chance de ganhar. O protagonista fica sombrio e pergunta em um tom calmo: você nunca veio ajudar a mamãe e o papai, quando eles estavam passando por momentos difíceis? Certo. Ele acrescenta que, nem mesmo quando o pai foi hospitalizado e a mãe e eu estávamos tentando nosso melhor para cuidar dele, para pagar as despesas médicas. A mãe até fez 4 empregos de parcial e eu fiz 3. Mas e você? Você apenas bebeu e até roubou o dinheiro da nossa casa. Pessoas como você são apenas bastardos inúteis. O tio responde o protagonista, com um sorriso no seu rosto: não importa o quanto você proteste, quem tem o documento sou eu, então esta casa é minha. Ou você leva ao tribunal ou sai. Decida já. E o ruivo começa a zombar do protagonista: você e sua mãe na verdade estavam buscando a propriedade do tio, certo? É por isso que a tia foi encontrada com karma. Sofreu um acidente e morreu. Ele continuou zombando: sua família é toda igual. E o ruivo ameaça espancar o protagonista. Em seguida o protagonista dá um soco na cara do tio, e ele saiu voando. E o ruivo ataca o protagonista com uma garrafa, e o protagonista respondeu isso com um chute na boca do estômago do ruivo. Ele saiu voando com impacto, e assim ambos foram nocauteados. O ruivo, agonizando de dor, ameaça denunciar o protagonista, mas ele o ignora, e vai para seu quarto. O tio recupera a consciência, e afirma que o protagonista veio bem preparado desta vez. E o ruivo respondeu seu pai perguntando: devemos deixá-lo ir assim, chefe Katou? Ele é seu conhecido, certo? Vamos pegar ele.
a cena muda para o quarto do protagonista. Ele está fazendo as malas enquanto pensa que, durante o segundo ataque do abismo profundo, o mundo mudará, até que o atual sistema judicial mude. Vamos tentar não causar mais problemas, mas ainda são mais 3 dias, mas vou vingar minha mãe e meu pai. Não importa o que aconteça, a cena para a sala, e o protagonista diz para os 2 homens, vou deixar você ficar com isso por 3 dias. Faça o que você quiser. O tio olha para ele surpreso, e pergunta, esse cara desistiu da casa? O ruivo fica com raiva e diz para o seu pai, ele está olhando para nós, de qualquer forma, ligue para o chefe Catou. Pai, a cena muda para um homem. Na BV recepção, o protagonista pediu um quarto king para 2 noites. A atendente diz para ele, ei, amigo, você está aqui para fugir, nosso serviço de massagem aqui é super popular. Você quer experimentar? O protagonista envergonhado responde, estou bem. E dentro se ele se perguntou, este hotel é adequado para um aluno se ficar. Mas este é o hotel mais próximo da zona de transferência de IPIs. A senhora tentou persuadir o protagonista, você talvez está nervoso? Está bem, nossas meninas são bonitas e agradáveis. Ele rejeita a oferta novamente, e a senhora desistiu. Tudo bem. Seu quarto é 208. No segundo andar, a cena muda. No corredor corações pairavam no ar, e no quarto do protagonista, ele estava, meio ofegante, e nos mostra uma imagem de uma mulher gemendo, de volta à realidade. O protagonista grita dizendo, as vozes ao lado continuam vazando pela parede, ele cobre a cabeça com o travesseiro e diz, não pense em nada, não pense em nada, só preciso aguentar isso por mais 2 dias. De volta ao era ouvido sons para adultos, e dentro do quarto 210. Uma menina com o cabelo rosa, tampava os ouvidos e gritava, Sakura-sama, este é o hotel mais próximo da localização do nosso objetivo. Por favor, tenha paciência. A menina faz um becinho ainda irritada, e em seguida ela fica séria e pergunta à sua subordinada, mas o que você acha disso, Mil? A mulher também fica séria e responde à sua senhora, de acordo com sua voz e respiração. Ela parece estar fingindo. A menina fica com raiva e grita, o que você está dizendo, Mil? Estou falando do canteiro de obra abandonado. Com um sorriso brilhante a mulher respondeu, se foi isso que você significa, por favor, diga claramente. Em seguida, o seu rosto fica sombrio, o mundo realmente mudou. A partir de agora, para sobreviver neste mundo, não temos escolha a não ser derrotar esses monstros misteriosos. Com um tom decidido ela afirma que, portanto, vou te apoiar. Por favor, adquira poder, Sakura-sama. A menina concorda, e os sons de adulto parou. E a mulher com uma pose legal, diz, veja. Foram exatamente 10 segundos. E a menina surpresa pergunta, do que você está falando? Em seguida, fica envergonhada e grita, poxa. Pare com isso. Parte 2. A noite chegou. Em uma construção abandonada, o protagonista, Souta, caminha com o seu amigo Taketo, sentindo a atmosfera sombria. O amigo segurando seu braço, pergunta para o prota. Ei, Souta. Você não sente isso? O protagonista, para acalmar o amigo, ele responde. Os gostos das bestas do estágio 2 não são meu compartimento. Apenas fique atrás de mim. O amigo ainda inseguro, pergunta. Você tem certeza que pode derrotá-los? E sorrindo ele afirma. Se der errado, vou usar você como isca para fugir. E o protagonista, para acalmar o amigo, ele diz. Sim, deixe comigo. Percebendo a intenção do seu amigo, o prota pergunta. Ainda somos amigos? Superando seu medo, e com um sorriso de felicidade ele responde. Sim. Ainda amigos. O protagonista pega o celular e o clima fica mais sério. Ele percebe que está faltando 30 segundos para começar o segundo evento. E o amigo pergunta. Ei, não haverá outras pessoas que também querem derrotar monstros? Ele o acalma, afirmando que, provavelmente vai ficar bem. Em seus pensamentos ele se lembra que, na novel, ainda não apareceram pessoas que querem derrotar monstros. Esta é a minha chance enquanto as pessoas ainda não compreendem a realidade. De repente o prota nota algo inesperado.
e fica com um olhar incrédulo e pede para o amigo olhar também. Em seguida ele segura o amigo, e se escondem, para não serem notados pelos recém-chegados. Eram duas belas mulheres, e o Taketo, reconhecendo uma das mulheres, ele fala: "Não é a Nashima Sakura?" E o protagonista se pergunta: "Por que há alguém aqui?" "Impossível. Não estava na novel. Eu sou um idiota. Não é que ninguém recebeu a recompensa aqui, eles foram realmente feitos pelos monstros abissais." Percebendo algo, ele fala: "Eu vejo. Então e por isso?" Sakura, suando frio diante da atmosfera sombria daquele lugar, ela chama a mulher ao seu lado. "Ei, Miu." A mulher responde: "Eu estou aqui com você. Vamos." Observando as recém-chegadas, e com um rosto sério, Taketo começa a falar: "Se bem me lembro, a família Nashima tem uma influência considerável. A senhora ao lado dela provavelmente faz parte da polícia especial." E suando frio ele pergunta: "Ei, eles não vão roubar a recompensa?" E o protagonista sério responde: "Mesmo que sejam meninas, não deixarei que tenham as recompensas assim." Sakura, observando um número cravado no chão, ela pergunta para sua companheira: "Os monstros realmente vão sair desse número?" Miu, analisando a marca no chão, ela responde: "Sim. À meia-noite, monstros aparecerão de algo como um círculo mágico." Ela se levanta e continua falando: "Esses monstros não podem ser comparados com as bestas deste mundo." Ela continua: "Vou montar uma bomba destrutiva que os deixará à beira da morte." Entregando uma arma para Sakura, e diz seriamente: "Então, por favor, dê o golpe final." Sakura, motivada pela companheira, ela sente. Taketo com medo sussurra para o amigo: "Ficou meio assustador." O protagonista indiferente responde: "Controle-se. Você quer poder, certo?" O amigo assente e diz: "Sim. Eu vou fazer isso." Olhando para as mulheres, o protagonista reflete: "Eles estão usando uma bomba como arma? Pelo que posso dizer, eles não parecem ter adquirido nenhuma habilidade. Mesmo que conseguem levar o primeiro monstro perto da morte, eles não serão capazes de causar um golpe fatal no segundo. Isso só os tornará mais violentos. Mas de qualquer forma, significa que só preciso derrotá-los." De repente a Miu fala: 5, 4, 3, 2, 1. 0. E um enorme círculo mágico irrompe naquele lugar. E a Miu com admiração pergunta: "São 2? Que sorte!" O protagonista, olhando para as mulheres, zomba delas dizendo: "Idiotas." Em seguida, Miu entra em posição de combate e grita: "Agora!" No mesmo instante uma enorme explosão ocorre. A fumaça começa a se dissipar e a Miu fala: "Sakura-sama, por favor, acabe com eles." A menina assente. Emergindo dos escombros, um enorme monstro, parecido com um gorila, surge intacto. A mulher atonita pergunta: "Está não ferido?" A menina responde: "Não. Um deles caiu." O monstro gorila estava enfurecido e o companheiro foi nocauteado. Em seguida ele se prepara para atacar, ele ruge e corre em direção às mulheres. Elas começam a disparar no monstro. A mulher nota algo e fica frustrada, desviando do golpe do monstro. Ela se vira e fala: "Por favor, fuja." O monstro se prepara para desferir um golpe fatal. Segurando a sua senhora, a mulher consegue desviar do ataque. Frustrado com seu fracasso, o monstro pega uma pedra, e é arremessada, e atinge a Miu. Jogada no chão e com ferimentos, ela grita: "Sakura-sama, por favor, corre." Sakura atonita chama pela Miu. Em seguida o monstro se aproxima de Sakura, e se prepara para desferir um golpe mortal. Miu com lágrimas em seus olhos grita em desespero. Sakura fecha os seus olhos e se rende ao seu destino. De repente uma explosão ocorre, e o monstro é arremessado. Colidindo com uma parede, o monstro rende de dor. Emergindo da fumaça, com uma pose imponente, como um herói lendário. A menina abre os olhos lentamente.
Neil, desesperada, corre para o seu auxílio e pergunta: você está bem? E o protagonista calmamente diz: apresse-se e vá, vocês não podem derrotar esse monstro. A menina, ainda com lágrimas e admiração, ela pergunta: você é Shiju Souta? Por que você está aqui? E com um tom imponente, ele responde: mais importante ainda, você precisa sair daqui imediatamente. Em seguida, o monstro salta na direção do herói e desfere um golpe, e o protagonista se defende cruzando os braços. Em seguida, ele prende os braços do monstro, e o herói motivado faz um grito de guerra e arremessa o monstro para longe. Fatigado, ele reflete que, mesmo com 10 vezes a minha força física, só estou no par do gorila, sacando a sua arma e desmotivado, mas isso vai acabar com tudo. E o monstro rende de dor. Em seguida, o protagonista começa a fechar a distância. No mesmo instante, ele desfere um golpe fatal no peito do monstro e rende raivoso, e o herói atravessa o monstro com o seu ataque. Em seguida, a voz do sistema anuncia em sua mente: parabéns, humano. Você subjugou um monstro abissal do estágio 2. E o monstro agoniza de dor. No mesmo instante, o monstro desaparece, surge uma pedra abissal e uma arma. As mulheres ficam espantadas, e o protagonista sorri triunfantemente. Em pose imponente, ele diz alto, perguntando: quando você vai descer? Se apresse. Taketo retruca perguntando alto: como devo descer aqui? E com desdém, o protagonista responde: nossa, você é tão inútil. O amigo retruca dizendo: o que você? Em seguida, o protagonista salta. E num instante, ele pega o amigo e o desce no chão. Em seguida, ele ordena: aqui, termine. E alguém interrompe dizendo: espere. E o protagonista calmamente pergunta: você ainda está aqui? Sakura responde: Shiju-kun, obrigado por ajudar agora. E a Mio acrescenta dizendo: estou muito grato por você salvar Sakura-sama. Mas esse monstro... Sem se importar com a opinião delas, o protagonista fala: não importa o que você diga, não entregarei o monstro para você. A mulher, tentando persuadir o herói, sugere dizendo: nesse caso, oferecemos-lhe condições incrivelmente boas. O amigo, constrangido, opina dizendo: Souta, talvez você deveria ouvi-los. Sem nenhum remorso, o herói fala calmamente: fui eu quem derrubou esses caras. Você deve terminar o outro. O amigo recebe a arma e diz: tudo bem. Eu entendi. Em seguida, apunhala o monstro no peito e ele agoniza de dor. Em seguida, a voz do sistema anuncia: parabéns, humano número 1666. Você subjugou um monstro abissal de estágio 2. E surge uma pedra abissal e uma arma. Taketo, atônito, pergunta: esse cara não vai mais se mexer, né? E o herói responde: é o bastante. Apenas termine rapidamente. Mio, transpirando, ela diz: parece que suas informações são mais precisas que as minhas. Então tenho um pedido para você. Da próxima vez, você pode nos apoiar em nossa luta? Em troca, recompensamos você com o que você quiser. O pondera a oferta. A mulher continua falando: nossa família Nashima deve ser capaz de proteger esta cidade. O protagonista responde calmamente: vou pensar nisso, mas por favor, saia rapidamente. A mulher concorda dizendo: obrigado. Depois de decidi-lo, por favor, entre em contato com Sakura-sama. Em seguida, o protagonista suspira. De repente, ele fala: agora, coma esta pedra. O amigo observa atentamente, em seguida ele engole uma pedra abissal. E uma energia negra carmesim irrompe em todo o seu corpo. E o sistema anuncia: alma do lobo solitário. Efeito 1. Aumento físico do corpo, melhora a força física e a resistência em 10 vezes. Efeito 2. Aumento da capacidade de reflexo, melhora os reflexos em 2 vezes 10%. Transpirando, ele suspira. Em seguida ele fala: aumentou em 10%? Bem, isso é mais assim. Você parece amargo. Qual é a sua habilidade? O amigo responde: minha habilidade é olho de águia. Parece que a maior distância que consigo ver atingiu 2 km.
Não parece tão útil para batalhas. Em amigável e feliz o protagonista fala, olho de águia, hein? Você tem um muito bom. O amigo constrangido responde, é assim mesmo? Ah, ah, ah. E o protagonista fala, essa é a arma deles. É adequado para você. Em seguida o sistema anuncia, assalto de chamas LVI. Efeito, a faixa efetiva é de 500 m. Concede ataques atribuídos por fogo igual a 10% da sua força física e diminui a velocidade de movimento em 10% ao mesmo tempo. Bala elementar de fogo, pode armazenar 5 tiros. Balas reabastecem a cada 10 segundos. Muito satisfeito o herói fala, o atributo de fogo é muito bom. Em seguida ele pergunta, o que sua arma tem? O amigo responde feliz, é precisão, enquanto estiver na minha linha de visão, sempre atingirei o alvo. O poder de ataque de cada quinto tiro aumenta em 10% da minha vitalidade máxima. O protagonista assente dizendo, incrível. O amigo responde constrangido. É tudo isso graças a você, solta. E o herói fala, vamos para casa. Quando acordarmos amanhã, o mundo terá mudado. O amigo responde sim. Este mundo está ao nosso aperto. A cena muda. Dirigindo, a mulher fala, minhas mais profundas desculpas. Por mim, as habilidades são. Certo. Sakura do seu colega de classe Shiju solta. Amanhã farei uma verificação completa dos antecedentes dele. Em seguida ela recebe uma ligação. Ela suspira dizendo, Shiju SO tá. A cena muda para o hotel. Ouviam-se sons e o amigo, meio corado pergunta, ei, você está realmente hospedado neste hotel? O protagonista conformado, responde, já me acostumei. Você também deve sugar. O amigo pergunta. Tenho 10.000 ien comigo agora, mas e você? O herói responde, ainda tenho um pouco mais. Mas as moedas logo perderão o significado. O amigo olha incrédulo para o protagonista. O herói fala, você. Não pode ser. Não permito que você chame por um. Em um tom zombeteiro, Taketo retruca, eu nem disse nada? Como se esperava, esse Lasher calado já pensou nisso. De repente o entregador bateu à porta. O protagonista se dirige até a porta e diz, bem, tanto faz. Vamos comer e depois dormir. Depois de acordarmos, o mundo terá mudado. Pegando a sacola, ele nota alguém. E uma belíssima mulher olha para ele, ambos se encarando por um breve momento. O herói fica constrangido, e sorrindo forçadamente, em seguida ele fecha a porta, exala, essa foi por pouco. Ele reflete que, amanhã às 8 horas, o sol desaparecerá do mundo ao mesmo horário. Em vez do nosso sol, aparecerá um sol de cor verde. De acordo com o livro, acho que foi Sol Esmeralda. Quando o Sol Esmeralda aparecer, o mundo será tingido de verde, e toda a humanidade ouvirá uma voz misteriosa dizer a Terra está sob o controle do profundo abismo. Cada nação finalmente levará isso a sério. E uma conferência internacional de emergência será realizada. E quando a terceira e a quarta zonas de transferência aparecerem, os humanos com habilidades poderosas se revelarão. Então, o mundo começará a formar e treinar uma equipe de resposta especial. Com a cooperação de cientistas de todo o mundo, novas armas para combater monstros abissais serão inventadas. No entanto, a humanidade não poderia vencer. Mesmo as armas avançadas não poderiam opor-se a monstros abissais. Taketo, meio intrigado, questiona um amigo, dizendo, não há muitos por aí com poderes como os nossos, certo? Isso não significa que você é o mais forte do mundo agora? Então, como você me classificaria? O protagonista responde que, há cerca de 200 usuários de habilidade no mundo agora, então acho que você estaria pelo menos em torno do rank 30. De repente o protagonista percebe algo. E o Taketo, bastante admirado, questiona, sou uma das 30 pessoas mais fortes do mundo? Sou realmente tão incrível agora? Em seguida ele pergunta para o prota, ei, o que há de errado?
O herói meio sombrio apenas levanta e diz, eu volto já. O Taketo, em seus pensamentos conclui, dizendo o seguinte, tenho certeza, Souta é um reencarnado. E com lágrimas em seus olhos, ele questiona, Deus, por que não foi eu? Na recepção, a atendente diz, uma mulher elegante e bonita? Desculpe, mas ela não é uma das nossas meninas. A senhora continua falando que tem esse freelancer que vem e vai como ela quer. Ela acrescenta, dizendo, não tenho ideia por que ela vem aqui, já que ela pode ganhar mais em um lugar muito mais agradável. E o protagonista exasperado responde dizendo, é quem procuro. A senhora retruca, questionando, o que? Você conhece ela? O protagonista pergunta, em que quarto ela está hospedada agora? A senhora, bancando de difícil, responde, desculpe, mas não posso divulgar informações sobre nossos clientes. Em seguida o prota joga algumas notas na mesa. E a senhora, bastante amigável, responde, dizendo que é o quarto 502. O protagonista se vira, e a senhora acena para ele e diz alto, não ouça contar para ninguém que eu te disse isso. E o prota responde calmamente, se isso vazar e você for demitido, vem até mim e eu te ajudarei. Não vou dizer minhas informações de contato. Em seus pensamentos, ele reflete que este mundo tem 12 usuários de habilidade conhecidos como as 12 estrelas. Ele continua refletindo que cada um deles são fortes o suficiente para destruir uma cidade inteira sozinhos. O protagonista acrescenta que eles são conhecidos como as 12 estrelas porque uma mulher entre eles tem a habilidade destruidora de escorpião. E ela é uma das 5 mais fortes entre eles. O protagonista se lembra que seu nome nunca foi mencionado, mas sua história pessoal e passado foram. Ela deveria ter uma tatuagem de rosa nas costas. E o protagonista também se lembra que a escorpião é incrivelmente brutal com os homens, despindo-os, chicoteando-os e tal. Aparentemente ela tem um quarto onde mantém presos os homens que captura. Ele continua refletindo que uma tatuagem de rosa e um trabalho adulto. Ela é mais provável de escorpião. Em seguida ele para no seu destino e se questiona, dizendo, mas mesmo se eu estiver certo, o que devo dizer a ela? E bastante indeciso, pondera, se questionando, ela realmente odeia os homens, então ela estaria disposta a falar comigo? De repente ele nota a porta sendo aberta. E uma mulher elegante o nota. E de forma sensual ela questiona, dizendo, você é o cara de antes. E o prota meio constrangido responde, dizendo o seguinte, desculpe por aparecer sem anunciar. Se aproxima dele carinhosamente, e pergunta, você me seguiu aqui? O protagonista bastante corado, responde negando, a mulher bastante ofegante, sussurra algo. E de repente o soldado inexperiente, entra retirado diante do inimigo, diz alto isso não foi o que eu quis dizer. Adeus. A ruivinha, bastante séria, diz, há algo estranho nesse garoto. Parece que não posso mais ficar aqui. O protagonista, bastante esgotado se questiona, dizendo, o que ela fez comigo? Seja como for, vamos dormir esta noite. Depois de um tempo, Taketo finalmente desperta. Meio sonolento, ele questiona, dizendo, Souta, não posso voltar a dormir? Em seguida, o protagonista responde calmamente, levante-se, só falta 1 minuto. Ele continua falando que, o sol. E o Taketo, meio sombrio. De repente, uma energia verde surge. A energia cobriu o sol. E o protagonista diz que já começou. E a luz rodeava todo mundo. E algumas pessoas comentam, se questionando, meus olhos estão cansados? O sol ficou verde. As pessoas ficaram impressionados, diante de tal fenômeno. E a energia verde ficava mais intensa. E a ruivinha bocejando, diz, estou com tanto sono. Não posso ser ajudado depois que esse cara me acordou no meio da noite. Só quero correr para o próximo hotel e ter uma boa noite de descanso. De repente ela nota o fenômeno e se questiona, dizendo, o sol é verde? Ela se lembra que o sensei uma vez me disse que pacientes com câncer também podem desenvolver daltonismo às vezes.
De repente ela estende as mãos na direção do sol, e diz, mas... é tão lindo. Ela continua apreciando, e ela alcança o signo de Escorpião. E ela absorve a constelação. Em seguida começa a perder a consciência lentamente. E finalmente desmaia no local. O prota diz para o amigo se preparar. De repente uma voz sinistra eclodiu dizendo, seus terrenos imundos e tolos, acho que alguns de vocês já receberam nosso presente. Os rapazes começam a suar muito, diante de tal situação. A voz sinistra continua falando, dizendo que, agora alguns de vocês possuem habilidades que superam em muito o que outros humanos são capazes. O ser desconhecido continua falando que, agora você experimentará o verdadeiro inferno. Em seguida surge um monstro, e anuncia dizendo o seguinte, vamos chamar este jogo, a luta entre terrenos e monstros abissais, a guerra abissal. A criatura explica, dizendo, nós, os monstros abissais, passarão pelos círculos de teleporte que conectam a Terra e o abismo e aparecerão no seu mundo. Ele continua falando que, se os humanos derrotarem monstros abissais, nós te concederemos um poder que supera a humanidade. A criatura informa que, abismos aparecerão por toda a Terra. 999 portais do abismo aparecerão nos mundos 1 a 99. O monstro acrescenta, dizendo que, de cada portal aparecerá um número aleatório de monstros abissais entre 1 e 9. A criatura informa que, os humanos ganharão se conseguirem derrotar cada último monstro abissal. De forma intimidante, ele diz, e você perderá quando nós devorar a última coisa viva na Terra. De repente o monstro diz, já falei por muito tempo. Os jogos são mais interessantes quanto menos se sabe. E concluindo, o monstro diz, por último desejo a vocês terráveis boa sorte e uma boa luta. E o monstro desaparece, levando consigo toda a energia verde. O amigo meio preocupado, ele diz, ei, solta. Em seguida pergunta dizendo alto, a humanidade vai ganhar no final, né? Certo? O protagonista se lembra do fim trágico da humanidade, e responde, dizendo, se formos nós, tenho certeza. Taketo atordoado, retruca dizendo, se formos nós. A cena muda ponto para alguns chefões, em uma reunião, um figurante diz, bobagem. E esse é o resumo de todas as informações de todo mundo. Em seguida o ancião bastante calmo, responde, dizendo, tudo o que você acabou de ouvir é verdade. A Terra se tornou um playground para criaturas desconhecidas. De repente, um homem se levanta, e sugere, dizendo, vamos destruir essas coisas com as armas da nossa nação. O homem de meia idade, bastante irritado, continua falando, dizendo que, esta é uma questão para o exército resolver. Derrotar-los com o exército sem sacrificar os civis faz mais sentido. Nenhuma criatura deste mundo sobreviveria às chamas. De repente outro homem se levanta, e diz alto, mas de acordo com nossos relatórios, pequenas armas de fogo foram inúteis contra um monstro abissal de classe 2. Este homem é Ito Ryota, e ele continua falando, dizendo que, não temos ideia se alguma arma de fogo funcionará no próximo monstro abissal que aparecer. Em seguida o general o questiona, dizendo, então o que você quer que façamos? Ito Ryota responde, dizendo, que tal estabelecermos um super esquadrão? Reuniremos as pessoas com habilidades sobre-humanas para lutar contra os monstros abissais. Em seguida o ancião diz, não é uma má ideia, Iteookun, mas o problema é como recrutamos essas pessoas. Posso contar com você para fazer isso? O ancião continua falando, e diz, as pessoas decidam ao caos e à agitação quando aprenderem a verdade sobre os monstros abissais. Contarei com você para manter a paz. Em seguida eles assente, dizendo, sim senhor. Enquanto caminham pelas ruas, Taketo pergunta, dizendo, o que vamos fazer agora? O protagonista responde calmamente, dizendo, a nação em breve estabelecerá o super esquadrão para lutar contra os monstros abissais. E o Taketo questiona, meio intrigado, dizendo, e vamos juntar-nos a eles então? O protagonista responde calmamente, dizendo, não, lutaremos como mercenários. O herói se lembra que, o protagonista do livro perdeu a liberdade e as chances de ser recompensado ao ingressar no governo.
Assim só participaremos como mercenários. Em seguida o amigo pergunta, bem, mas então para onde vamos? O protagonista responde meio sombrio, dizendo, primeiro tenho que cuidar de alguns negócios. O amigo observa e pondera, em seguida, ele soa muito frio, e questiona, dizendo, cuidando do seu tio. O protagonista fica em silêncio. Em seguida o amigo fala, ei, estarei sempre do seu lado. Mas não se torne um criminal, agora. Temos que ser os heróis que salvarão o mundo. O prota assente dizendo, eu sei. Em seguida, ele acrescenta dizendo, vou fazer do meu jeito. A cena muda uma casa bastante bagunçada, e um dos imprestáveis exala dizendo, inacreditável. Finalmente chegamos à casa e agora os monstros abissais atacaram. O Ruivinho continua xingando o protagonista dizendo, Solta deveria ter nos dado a casa mais cedo. O pai bastante calmo, responde, calma. Vamos aproveitar o momento. De repente ele tenta tirar uma bebida. E nota algo. Em seguida ele nota que o seu filho foi para outro mundo. O homem fica bastante atordoado, e nota o prota com uma peixeira. De repente o tio cai. O protai sem dó, fala para o tio, você é o próximo. O tio bastante atordoado, grita xingando, você está cometendo um crime. Seu assassino. Em seguida ele começa a suar muito, e diz em desespero, sou seu tio, homem. Você está cometendo um erro. Não somos família? O prota meio coringa, retruca questionando, família? Em seguida ele grita histérico, dizendo, não foi você que roubou da mãe quando ela estava viva e a levou para um túmulo antecipado pela herança? E mesmo depois de ela morrer, você veio para o único lugar que eu pertencia, minha casa. O protagonista com bastante raiva, pergunta isso que você chama de família? Como você pode fazer tudo isso e continuar se aproveitando sem sentir ninguém de culpa? O tio entra em desespero e implora, dizendo, me perdoe. Eu estava errado. Eu vou compensar você. Vou te contar um segredo. É algo que você quer saber. O protagonista com a peixeira na mão, pronto para o abate, pergunta, perdoar você? Vou fazer você encontrar o mesmo destino. O tio com lágrimas solta uma bomba, dizendo alto, eu sei quem matou a sua mãe. O protagonista fica chocado. Ele se aproxima do tio, ele fala novamente, eu sei quem matou sua mãe. O protagonista ainda está em choque. Que em seguida ele pergunta, com uma fúria, dizendo, e quem é aquele? O tio muito assustado, responde, dizendo que era o sobrinho do chefe Catou. Ele estava dirigindo bêbado e bateu na sua mãe. O herói com bastante raiva, questiona, dizendo, e por que você sabe disso? O tio começa a explicar, dizendo, o chefe e eu fomos beber juntos. Ele tinha demais e divulgou o segredo. Só ganhei tanto dinheiro porque estava blackmailing para ele. E o protagonista meio sombrio, conclui, dizendo, então é isso. É por isso que a polícia não investigou. Em seguida o tio levanta. Ele diz, eu te contei tudo. Só não me mate. Em seus pensamentos ele reflete, dizendo, nunca te perdoarei por isso. De repente agoniza de dor. Ele cai de joelhos e nota um buraco no peito. E Slash, o prota saca a sua peixeira. E olha para ele. De repente, Taketo chega e fica impressionado. Em seguida o protagonista diz, muitas pessoas vão morrer em breve. A J.A. como se não visse nada. O amigo meio constrangido, responde, dizendo, certo. Entendi. O protagonista declara, dizendo, vou embalar o que precisamos. Estaremos treinando seu olho de águia nas próximas 2 semanas. Em seguida eles já preparados. E Prota pergunta, você está pronto? O amigo assente, e diz, vamos. Ambos se cumprimentam. 2 semanas depois. Amil, diz, eu não esperava que Shijuku estaria disposto a cooperar conosco. Mas desta vez tenho certeza que você ganhará uma habilidade, Sakura-sama. A Sakura responde casualmente, dizendo, de verdade,
mas independentemente, Shiju com certeza é um mistério. Como no mundo você acha que ele acaba assim? A Mio responde calmamente, dizendo: fiz tudo o que pude para investigar ele, mas não encontrei nada em comum. A única coisa de nota foram alguns parentes problemáticos. Em seguida Sakura nota algo e diz: essa deve ser a fábrica abandonada Shiju mencionada. E ela continua observando. E nota alguém. E se questiona: quem é aquele? E finalmente chega no seu destino. Elas descem do carro. O homem sorri para elas amigavelmente. E diz: ei! Você finalmente está aqui. Elas o encaram atentamente. E de repente, Sakura o reconhece. E bastante admirada, ela o questiona: você, não me diga que você é Azai Taketo? O rapaz, pousando de forma animada, ele responde: muito tempo sem te ver. Você já esqueceu de mim? A Mio comenta, dizendo que, quando as pessoas obtêm o poder, tendem a mudar sua aparência e maneirismos pouco a pouco. Li isso em um estudo, mas... isso é demais, é como se você fosse uma pessoa diferente. De repente alguém joga uma mochila. Ainda pousando, Taketo recebe a mochila sem esforço. E o protagonista diz: Taketo, vamos entrar no carro já. Em seguida o herói começa a entrar no carro, e o Taketo fala: olhe para ele, agindo todo legal com as mãos no bolsos. Dentro da viatura, a Mio pergunta para onde irão agora. O herói calmamente responde, dizendo: o terceiro portal aparecerá em uma cidade, perto aqui, no estacionamento subterrâneo das ruínas da Torre Gêmea especificamente. A Mio assente, dizendo: entendi. Durante a noite, o grupo finalmente chega ao seu destino. A Mio comenta, dizendo: é como você disse, Shiju-kun. O protagonista, bastante calmo, pergunta: você sabe dizer se há pessoas por perto? A mulher assente, dizendo: sim, nenhuma. Também, parece que ninguém está aqui há muito tempo. O protagonista, sorrindo amigavelmente, ele diz: bom, em meia hora, um monstro abissal de rank 3 aparecerá. Vocês só se focam na defesa e deixam o ataque para mim. O amigo chega mais perto, e diz: agora, solta. Você tem outro usuário de habilidade, certo? O herói retruca dizendo: só não faça isso. De repente o círculo mágico começa a se ativar. E o protagonista, percebendo, ele diz alto: eles estão vindo. E as mulheres se afastam. Em seguida uma criatura enorme está saindo do círculo mágico, e os rapazes diante da criatura, eles se impressionam com o seu tamanho. O protagonista diz para o amigo não falar, e ele assente. O herói saca a arma do saco dimensional, e diz: lembre-se do que eu te disse? Bastante feliz, o amigo responde, dizendo: um monstro slime aparecerá. Tem 2 padrões de ataque. Ou cuspirá ácido corrosivo da boca ou atacará com seus tentáculos, certo? Em seguida, ambos entraram em posição de combate, e o Taketo declara dizendo: vou começar destruindo os tentáculos. E então você vai atacar, certo? O protagonista assente dizendo: sim. Isso mesmo. Em seguida o monstro se aproxima deles. Taketo, atônito, fala: esse contorno é tão assustador. O protagonista, com uma gota de suor no rosto, diz: vamos descer rapidamente, Taketo. De repente o monstro chega mais perto. Em seguida, a criatura solta os tentáculos e o Taketo reage ativando a sua habilidade, e começa a mandar balas no monstro. E o protagonista também desfere vários golpes, cortando os tentáculos em pedaços. De repente ele nota uma abertura. Ganhando impulso, ele salta na direção do monstro. E Slash, o slime, é nocauteado. O prota olha para o monstro brevemente. Em seguida ele diz alto: vocês duas podem vir agora. O protagonista entrega a arma para Sakura, e diz para dar o golpe final, ela concorda. Em seguida se prepara para golpear o monstro. Em seguida o Taketo, percebendo algo, grita dizendo: vamos fugir. O grupo também percebe. E bang, uma explosão ocorre. O protagonista, segurando Sakura em seus braços,
ele diz: há mais alguém aqui. E a poeira começa a se dissipar, e um convidado indesejado surge. O homem fala em tom ameaçador: o seguinte, já que você foi poupado desta vez, vou deixar você ir, agora corram. Ele continua falando, dizendo: esse monstro pertence a mim. Eles se encaram brevemente. E o protagonista fica ligeiramente irritado. Em seguida diz: é isso que você quer dizer com o vazio? Parece que sua inteligência não é confiável. A Mio, suando, ela diz: desculpe, é meu erro. Em seguida o vilão fala: agora não é hora de passar a culpa. Enquanto o vilão se aproxima do grupo, o herói, dentro de si reflete que, de acordo com o conteúdo da novela, o terceiro abismo de uma cidade não é alvo de ninguém. Ele continua refletindo que, só apareceu o quarto abismo que um portador descobriu este monstro abissal por acidente aqui e o matou. E finalmente o homem chega bem perto. Em tom bastante ousado, o vilão pergunta: garoto, ainda não saiu? O herói calmamente suspira. E intrigado, questiona, dizendo: garoto, do que você está suspirando? O prota responde levemente, dizendo: nada, só que já antecipei a situação atual. E de repente o vilão arregala os olhos. E ele consegue bloquear o golpe só prota. O herói também fica surpreso por ele parar o seu golpe. O vilão sorrindo, ele diz: garoto, você tem alguma força. E em um instante, ambos abrem a distância. Dentro de si o herói pondera que, ser capaz de controlar bolas de ferro, deve ser uma habilidade de manipulação, mas sua força física também é impressionante. Em seguida ele diz para o amigo atacar. E habilmente, Taketo dispara vários tiros. O vilão reagindo, lança o seu ataque para interceptar as balas. Em seguida o vilão fala: este mundo é verdadeiramente notável, duas crianças se tornando tão poderosas. Taketo, em grande estilo, ativa sua habilidade e dispara balas energizadas. O vilão se prepara para defender novamente. No mesmo instante, o ataque de Taketo rompe a defesa do vilão, ele fica ligeiramente surpreso. Em seguida ele cai de joelhos, devido ao ferimento no braço. E ele fica muito irritada. E Loirinho, se achando maioral, ele diz: velho, se você não é habilitado o suficiente, não se orgulhe. O protagonista acrescenta dizendo: você já perdeu um braço, se render, não vou te matar. De repente o vilão se levanta. Rapidamente passa pelo prota. Ele fecha a distância, e desfere um golpe. O loirinho é arremessado para longe. O protagonista, diante disso, perde a compostura. Ele se lança para atacar o homem. O vilão o segurar o prota no rosto. E Bang, o herói praticamente jogado no chão como se não fosse nada. E prota tenta se levantar. E o vilão se prepara para socá-lo. O protagonista defende o golpe com dificuldade. E um golpe acerta o rosto dele. Em seguida o vilão acerta vários golpes no prota. E preparando um golpe definitivo, ele diz: parece que sua capacidade é aumentar a força. Em seguida ele desfere um golpe certeiro e acrescenta dizendo alto: mas só a força não é suficiente. As companheiras, diante disso, ficam bastante atônitas. Em seguida Mio aponta a arma para o vilão e diz para ele não se mover. E em um instante o homem acerta um golpe na boca do estômago dela. Em seguida o vilão fala: menina, absolutamente não AJA rapidamente. Ele caminha na direção do monstro, e diz: estou dizendo para você se apressar e sair, por que você não escuta o seu mais velho? O homem continua falando, dizendo o seguinte: me pergunto se preciso gastar dinheiro para tratar a ferida no hospital agora. De repente ele percebe algo. Em instante o protagonista fecha a distância e entre eles. O vilão, suando muito, se questiona, dizendo: espere, ele está bem? E ele é golpeado com muita força. Devido ao impacto do golpe, ele é arremessado para muito longe. E perdeu a consciência. Em seguida, o protagonista fica meio ofegante. E ele caminha na direção do amigo. Ele o ajuda a se levantar. E pergunta: como está sua mão? O amigo responde calmamente, dizendo: ainda pode se mover, parece que não está quebrado.
O treinamento especial durante este período é realmente eficaz. Em seguida, o protagonista diz para Sakura: apresse-se e mate a semente do abismo, depois saia daqui. Ele desfere o golpe final na criatura. O protagonista com a Mio em seus braços, ele diz: coma esta pedra do abismo, responderemos as questões de resto mais tarde. Por agora, vamos sair. Em seguida, Sakura se questiona, dizendo: essa é minha habilidade? Eles começam a deixar o local, e o herói fala: pare de demorar, vamos. A mulher assente. Um tempo depois, o vilão recobra a consciência. Em seguida, ele esfrega a cabeça e se questiona, dizendo: o que há com esse garoto? Ele é tão forte. Ele ouve algo e se levanta. Ele se questiona dizendo: por que demorou tanto? Aconteceu alguma coisa? Ele continua refletindo, dizendo: não mencione isso, esse velho tropeçou e foi espancado por 2 crianças. Meu rosto foi transformado em cabeça de porco por eles. Ele tenta ficar em pé com dificuldade. Um tempo depois ele regressa à sua base. Em seguida ele rompe a porta. E os companheiros olham para o estado deles surpresos. Em seguida o homem intrigado pergunta: na cidade ainda existem usuários poderosos que podem te bater assim? A mulher diz: capitão, você deve limpar a boca primeiro. Em seguida, o companheiro responde dizendo calmamente: não mencione isso, esses 2 pirralhos não são comuns. Um deles brincou com armas e imediatamente quebrou um dos meus braços quando apareceu. O outro foi ainda mais assustador, só me deu um soco e me derrubou. O capitão pondera, dizendo: se ele pode te derrubar com um soco, provavelmente tem uma habilidade do tipo força. Se pudéssemos recrutá-los, talvez fosse um bom complemento para nossa força. Em seguida o homem retruca dizendo: vocês vão, não quero ser espancado por essas 2 crianças de novo. Meus irmãos, chegamos ao fim, e para uma parte 4, a meta para este vídeo são 500 curtidas. Não se esqueça de comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estares atento nos novos lançamentos.